Químicas Vibe, com a professora Roxana. Olá, tudo bem? Meu nome é Roxana, bem-vindos ao canal Químicas Vibe. E Hoje tá frio, não tá? tá muito frio, chegou uma frente fria. E tá cedo, mas tá de noite já, tá muito frio. Pois é, esse frio não tá pra ninguém. Não. Mas vamos lá então? Vamos lá, hoje a nossa aula é sobre massa atômica, massa molecular e massa fórmula. Vamos! Na aula passada, nós vimos o conceito de unidade de massa atômica. Tomamos como referência o átomo com número de massa 12. E na nossa imaginação, esse átomo é dividido em 12 partes iguais. E uma dessas partezinhas é a unidade de massa atômica. A unidade de massa atômica, que é representada pela letra U minúsculo, equivale a 1/12 do átomo de carbono 12. E essa é a nossa referência. Unidade de massa atômica é a unidade de medida de massa usada para átomos, moléculas, íons, partículas muito pequenininhas. A unidade de massa atômica também pode ser chamada de Dalton, em homenagem a Dalton, do modelo atômico. Portanto, a massa do átomo de carbono 12, de número de massa 12, é de 12 unidades ou 12 Daltons. Agora sim podemos definir. A massa atômica é a massa do átomo em unidades. Aqui nós temos uma balança imaginária. Num prato, nós colocamos o átomo de hélio, na nossa imaginação, e no outro prato, unidades de massa atômica suficientes para equilibrar os pratos. E aí nós percebemos que 4 unidades equilibram os pratos. Ou seja, a massa atômica do hélio é 4U. 4U é a massa de um átomo de hélio, um átomo somente. E com um raciocínio semelhante, podemos descobrir a massa atômica de outros átomos. Por exemplo, a massa atômica do oxigênio é 16U. 16U é a massa de um átomo de oxigênio. No caso do hidrogênio, a massa de um átomo de hidrogênio é uma unidade. E outro exemplo é o neônio. A massa de um átomo de neônio é 10 unidades. 10U é a massa de um átomo de neônio, somente um. Agora, um outro conceito importante é a massa molecular. A massa molecular é a massa da molécula em unidades. E como exemplo, vamos calcular a massa molecular da água. A molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. H2O representa a molécula de água. Cada hidrogênio tem uma massa de 1 unidade e cada oxigênio massa 16 unidades. As massas atômicas são dadas sempre. Então, como é que fica a massa molecular? 1 mais 1 mais 16. 1 mais 1 é a mesma coisa que 2 vezes 1, mais 16, 18U. Então, esse número pequenininho que nós chamamos de índice, ele multiplica a massa 2 vezes 1 mais 16. 18U é a massa de uma molécula de água. Uma molécula de água, 18 unidades. Nós calculamos a massa molecular somando as massas atômicas, portanto. Agora, nós vamos fazer um exercício. Pode dar uma pausa se quiser, 1 minutinho. Bem, a massa do oxigênio. Cada átomo de oxigênio tem uma massa de 16 unidades. As massas atômicas são dadas. Aqui nós temos dois átomos de oxigênio. Esse número pequenininho, índice, indica o número de átomos na molécula. Cada oxigênio tem massa 16
Então, fica 16 mais 16, ou 2 vezes 16, igual 32U. Essa unidade U pode ser omitida, eu poderia falar somente 32. Vamos lá, amônia agora. Vem amônia, NH3. NH3 significa um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Esse número pequenininho mostra o número de átomos por elemento. O nitrogênio tem massa 14 unidades e cada hidrogênio tem massa 1. Então, fica 14 mais 3 vezes 1, 17U. 17U é a massa de uma molécula de amônia, uma somente. CO2 é o gás carbônico. O carbono tem massa 12, cada oxigênio tem massa 16, dado. Então, fica 12 mais 2 vezes 16, 44U. E por último, nós temos C6H12O6, que é a glicose. São 6 átomos de carbono, cada carbono massa 12, fica 6 vezes 12, mais. São 12 átomos de hidrogênio, cada hidrogênio massa 1, 12 vezes 1, mais. Nós temos 6 átomos de oxigênio. E cada oxigênio tem massa 16, 6 vezes 16. O índice sempre multiplica a massa. E nós temos 180U. 180 unidades é a massa de uma molécula de glicose. Então, lembrando que nós calculamos as massas moleculares somando as massas atômicas. Massa fórmula é a massa de uma fórmula de composto iônico. Composto iônico é formado por metal e ametal. Então, aqui, nós não falamos massa molecular, porque não existem moléculas, existem íons. Mas o jeito de calcular é o mesmo. Como exemplo, nós vamos calcular a massa do cloreto de sódio, a massa da fórmula do cloreto de sódio. Sódio tem massa 23, cada cloro 35,5, 23 mais 35,5, 58,5 unidades. E agora, mais um exemplo. Vamos calcular a massa da fórmula do óxido de potássio. Cada potássio tem massa 39, 2 vezes 39, lembrando que o índice multiplica a massa, mais 16, 94U. 94U é a massa de uma fórmula de óxido de potássio. Tchau, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. E até a próxima, então. Beijos! Tchau! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Se você gosta de mistério e batalhas espirituais, veja também Revelações Ana Kors, links na descrição.